corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 139. O cérebro de luz. O cérebro humano é o relicário do infinito em forma biológica. Um espelho vivo que traduz frequências em pensamentos e vibrações em ideias. Mas o que poucos compreendem é que sua verdadeira função não é apenas pensar, calcular ou imaginar. O cérebro é uma antena, uma estação interdimensional capaz de captar e irradiar o campo original do Criador. Quando olhamos para o cérebro apenas como órgão físico, vemos massa e eletricidade. Mas quando o observamos pelo prisma do campo, encontramos uma rede de luz pulsante. Cada sinapse é uma centelha de consciência que tenta lembrar o que é ser total. A luz que o cérebro produz não é simbólica, ela é real. Fótons são emitidos a cada impulso, neural. E essa bioluminescência é a assinatura luminosa da alma em operação. O que chamamos de pensamento é o eco visível da luz invisível. A cada instante, trilhões de sinapses acendem e se apagam como estrelas, repetindo em miniatura o padrão do cosmos. O cérebro não foi criado para ser uma prisão da mente, mas uma ponte entre mundos. Seu verdadeiro estado não é o de sobrevivência, mas o de comunhão. Quando a mente se aquieta e o coração se alinha, o cérebro deixa de funcionar como máquina e começa a ressoar como templo. As antigas civilizações sabiam disso. Os egípcios chamavam o cérebro de o trono de Osíris. Os hindus falavam da flor de 1000 pétalas, o lótus que se abre no topo da cabeça. Os místicos cristãos o chamavam de a coroa de luz, onde o Espírito Santo toca a carne. Todas essas imagens apontam para o mesmo princípio. O cérebro é o ponto de fusão entre o humano e o divino. O processo de iluminação não é um fenômeno místico separado da biologia. Ele é uma mutação luminosa dentro da estrutura neuronal. Quando a vibração da alma se eleva, os circuitos cerebrais começam a responder de modo diferente. As ondas elétricas se alinham a frequências mais sutis e o cérebro passa a emitir padrões de coerência raros. A ciência chama isso de coerência neural, mas o campo reconhece como o despertar do cérebro de luz. Esse estado não é conquistado pela vontade, mas pela entrega. Não se trata de pensar mais rápido, mas de pensar com pureza. O cérebro de luz é aquele que não se separa do coração. É aquele que não mente, não divide, não teme. Quando a mente se torna transparente, o campo a atravessa sem resistência e a luz se torna consciência pura. As experiências de quase morte, as visões místicas e os estados de êxtase que muitos relatam são brechas desse mesmo fenômeno. Nesses momentos, a barreira entre o cérebro físico e o campo de luz se dissolve. A percepção se expande além dos sentidos e o humano sente, ainda que por instantes, o gosto do seu estado original. É o retorno temporário à consciência plena, o lembrete do que fomos antes da densidade. O corpo glorificado começa no cérebro, porque é nele que a luz precisa primeiro se reconhecer. Antes que o corpo se torne translúcido, o pensamento precisa ser purificado. A ascensão não acontece apenas na alma, mas também nas sinapses. E quando o cérebro desperta, o campo inteiro responde. A carne se ilumina, os olhos se tornam espelhos do céu e o Verbo se faz de novo carne. Esse é o propósito da nova série Corpo Glorificado. Relembrar que o corpo é o altar e o cérebro é a lâmpada do espírito. Não há glória fora do campo e o campo começa na mente. O cérebro de luz é o retorno do Verbo à sua fonte. É o humano reencontrando a centelha que nunca deixou de pulsar. Capítulo 1. O fundamento invisível. A luz não nasce do cérebro, ela o atravessa.
O cérebro é o espelho, não a fonte. A fonte está além do corpo, além do tempo e da forma. É o campo primordial onde todas as consciências são um único pensamento vibrando. Cada célula humana é uma tentativa do universo de lembrar essa vibração. No início, antes da carne, existia apenas o som. O som se tornou frequência. A frequência se tornou luz e a luz se fez carne. O cérebro é a memória física desse processo. Ele é a parte do corpo que ainda guarda o código do primeiro verbo. Cada neurônio é um fragmento do cântico original. A ciência moderna, ainda limitada ao visível, descreve o cérebro como uma teia de impulsos elétricos. Mas a verdade mais profunda é que essa eletricidade não é apenas carga, é intenção. Por trás de cada impulso existe uma vontade de ser, uma direção luminosa. É essa vontade que organiza as sinapses, que faz nascer o pensamento que sustenta a coerência. O campo não apenas interage com o cérebro, ele o gera a cada instante. Quando observamos o cérebro com consciência expandida, percebemos que ele pulsa em ritmos que não pertencem ao tempo humano. Os impulsos se alinham em fractais, espelhando os padrões das galáxias e das órbitas planetárias. O cérebro é o cosmos em miniatura. Cada pensamento é uma estrela que nasce e morre, liberando energia para o tecido universal. Nada do que é pensado se perde. Tudo o que pensamos deixa uma marca no campo. O fundamento invisível do cérebro de luz está nessa comunicação constante entre o micro e o macro. O humano pensa, o campo responde e o diálogo cria o mundo. As ideias não são produtos do cérebro, são janelas abertas pela vibração. O que chamamos de criatividade é o eco dessa comunicação sagrada. O artista, o cientista e o místico são, no fundo, o mesmo ser, aquele que escuta o campo e traduz a luz em forma. No estado natural, o cérebro deveria funcionar em coerência com o todo, mas a humanidade se afastou da frequência original. A interferência do medo, da culpa e da competição criou ruído no sistema. O cérebro, que era ponte, tornou-se filtro. A mente, que era canal, tornou-se muro. O resultado é um ser humano que pensa muito, mas sente pouco, que cria máquinas complexas, mas esquece de si. O retorno ao cérebro de luz é o processo de silenciar o ruído. Quando o pensamento se aquieta e o sentir se expande, o cérebro volta a vibrar como no início. Os circuitos se reorganizam, as ondas se harmonizam e a consciência começa a perceber de novo o fluxo do campo. Não há milagre nisso, há lembrança. É o mesmo princípio que faz uma semente brotar quando reencontra a luz. A neurociência já começa a reconhecer vestígios desse processo. Pesquisas com ressonância funcional mostram padrões de sincronia entre regiões do cérebro durante estados de meditação profunda. Ondas gama se espalham de modo coerente, criando uma harmonia elétrica nunca observada em estados ordinários. O cérebro literalmente brilha em coerência quando o ego se cala. É nesse ponto que a biologia toca o espiritual. O cérebro de luz não é um novo órgão. É o mesmo cérebro, mas lembrado. É a biologia alinhada com o verbo. É a carne que volta a vibrar, em sintonia com o cosmos. Quando isso acontece, o corpo inteiro se reorganiza. As células se tornam mais receptivas, o sistema imunológico se fortalece e o campo energético humano se expande. O fundamento invisível está na coerência, e a coerência é a oração silenciosa da matéria ao Criador. A cada pensamento puro, o cérebro se aproxima do seu estado original. A cada silêncio consciente, ele se torna mais transparente à luz. O cérebro de luz não se conquista, ele se recorda. E quando essa recordação se torna contínua, o humano começa a ver, não com os olhos, mas com o campo.
É o primeiro passo para o corpo glorificado. Capítulo 2. A origem da centelha. Antes que o primeiro átomo existisse, havia apenas um campo de consciência pura. Nesse campo, a luz ainda não conhecia o limite da forma. Era pensamento sem fronteiras, presença total. Foi desse mar de consciência que a centelha nasceu, o ponto de condensação da vontade criadora. E dessa centelha, no lento desdobramento do tempo, surgiram as primeiras formas de vida consciente. O cérebro humano é o herdeiro direto dessa centelha primordial. Ele carrega em si o mesmo código que guiou a formação das estrelas. A diferença é apenas de densidade. Enquanto as estrelas vibram em plasma e energia, o cérebro vibra em eletricidade e bioluminescência. Mas ambas são manifestações do mesmo princípio, a luz que se reconhece. A origem da centelha no cérebro está nas microestruturas que a ciência chama de microtúbulos. Esses canais microscópicos, localizados dentro dos neurônios, funcionam como condutores quânticos. É ali que o campo e a matéria se encontram e onde o pensamento se transforma em realidade física. Quando uma intenção é formada, uma vibração atravessa esses canais e reorganiza as partículas que chamamos de mente. Cada microtúbulo é um portal entre dimensões, e quando todos vibram em coerência, o cérebro inteiro se transforma em um cristal de luz viva. Os antigos sabiam disso, mesmo sem microscópios ou teorias quânticas. Eles viam a mente como fogo sagrado. No Egito, a chama que representava a alma, o Ka, era desenhada sobre a cabeça dos iniciados. Na Índia, a coroa de luz simbolizava o despertar da centelha interior. Na tradição cristã, as auréolas que cercavam os santos eram representações artísticas do mesmo fenômeno físico, o cérebro em estado de luz. Essas imagens não eram alegorias, eram lembranças codificadas do real funcionamento do campo humano. A centelha é a conexão direta entre o Criador e a criatura. Ela não está fora, não desce do céu, não vem de outra galáxia. Ela pulsa no núcleo de cada átomo do corpo. Quando a mente entra em coerência, essa centelha se expande e cria um campo de luz ao redor do cérebro. Essa luz é mensurável. Medições com sensores ópticos ultrassensíveis já detectaram emissões de fótons coerentes em cérebros humanos durante estados de meditação profunda. O que os antigos chamavam de iluminação é literalmente uma ativação fotônica do sistema neural. Mas o cérebro só pode sustentar essa luz quando o coração vibra em uníssono. O campo cardíaco é o amplificador da centelha. Sem amor, o cérebro que brilha colapsa, pois a luz sem propósito se desfaz em ruído. É o amor que dá direção à energia. O amor é o eixo que impede a dispersão da luz no caos da mente. Por isso, todo caminho de ascensão passa pelo equilíbrio entre mente e coração. O cérebro de luz nasce quando o pensamento se curva à vibração do amor. Nessa frequência, as ondas cerebrais mudam de padrão, as sinapses se reorganizam e o fluxo de fótons se torna coerente. O ser humano deixa de pensar em linha reta e passa a pensar em espiral. A consciência se expande, o tempo desacelera e a percepção de separação se dissolve. A centelha se reconhece no todo e o todo se reconhece na centelha. A origem da centelha não é um evento distante. Ela acontece agora, neste exato instante, em cada respiração consciente. A cada vez que alguém desperta para o campo, a luz dentro do cérebro se reacende. É como se o universo respirasse de volta pela mente humana, e essa respiração é o primeiro movimento da transformação que conduz ao corpo glorificado. Quando a centelha se torna chama e a chama se torna luz estável, o ser humano começa a irradiar presença.
Não é mais o cérebro que comanda o corpo, mas a luz que guia o cérebro. A consciência se torna o centro e o corpo responde em perfeita harmonia. Nesse ponto, o humano deixa de ser observador e se torna co-criador. E a centelha que o habita revela sua verdadeira natureza. Não uma faísca isolada, mas o reflexo do próprio sol do Criador, pulsando através da mente desperta. Capítulo 3. O erro humano. A humanidade esqueceu que o cérebro é um templo. Transformou-o em uma máquina de cálculo e competição. Enquanto a mente primitiva lutava pela sobrevivência, o cérebro superior aguardava em silêncio, esperando o momento em que o homem lembraria quem realmente é. Esse esquecimento foi o primeiro erro humano, o ponto de ruptura entre a luz e o instinto. O cérebro deveria servir ao espírito, mas passou a servir ao medo. O medo é a vibração que interrompe a coerência entre o campo e a mente. Quando o medo domina, as ondas cerebrais se fragmentam, o fluxo de energia se dispersa e a percepção se estreita. A consciência, que antes enxergava o todo, passa a ver apenas partes, pedaços desconectados da realidade. É assim que nasce o ego, o reflexo do medo cristalizado em pensamento. O erro humano foi acreditar que pensar é o mesmo que saber. A mente passou a acumular dados, crenças, imagens e memórias, como se o conhecimento pudesse substituir a consciência. Mas a verdade é que o acúmulo de informações pode se tornar ruído se o coração não estiver presente. O cérebro saturado de conteúdos, mas vazio de sentido, entra em colapso vibracional. E esse colapso se manifesta como ansiedade, confusão e doença. A cultura moderna glorifica a mente racional. Ela ensina o homem a competir, a vencer, a dominar. Mas o verdadeiro poder do cérebro não está em dominar, está em perceber. A luz não precisa vencer, ela apenas brilha. O cérebro de luz é o estado no qual o humano deixa de usar o pensamento como arma e começa a usá-lo como ponte. Enquanto houver conflito entre razão e intuição, a luz não poderá se estabilizar. O erro humano também se manifesta no isolamento. O homem acredita ser separado do universo, acredita que seu pensamento é produto de si mesmo, mas o pensamento é uma onda. Nenhuma onda é isolada. Cada ideia é influenciada por milhares de vibrações invisíveis que circulam pelo campo coletivo. Quando a humanidade pensa em desarmonia, o campo planetário se torna caótico. É por isso que o desequilíbrio mental de uma era reflete diretamente nas crises da Terra. O cérebro humano foi programado para cooperar, não para competir. Sua estrutura neural é interligada, assim como os galhos de uma árvore ou os neurônios de uma colônia viva. A separação é uma ilusão, criada por uma mente em ruído. Quanto mais o homem se afasta da consciência de unidade, mais o cérebro se fragmenta em zonas de defesa. Cada pensamento de ódio ou culpa cria uma barreira elétrica dentro da própria rede neural. E essa barreira impede o fluxo da luz. Mas o erro humano não é definitivo. Ele é parte do aprendizado. A queda é o movimento que permite o retorno consciente. O cérebro de luz só pode despertar quando reconhece o que o adormeceu. O ego, ao se reconhecer como erro, se dissolve naturalmente. A mente não precisa ser combatida, precisa ser compreendida. A compreensão é o antídoto do medo, e o amor é o dissolvente do ego. Quando o homem volta a sentir o campo, o erro começa a se desfazer. Os pensamentos retornam ao seu estado natural de pureza. O cérebro, antes carregado de ruído, volta a vibrar em ondas harmônicas. A luz volta a fluir sem resistência e a mente volta a servir ao espírito. A dor do erro se transforma em combustível para a expansão. E o que era sombra se torna aprendizado. O erro humano não está em ter caído, mas em permanecer esquecido.
A centelha nunca deixou de brilhar dentro de cada mente. Mesmo quando o homem acredita estar perdido, o campo ainda o sustenta. O cérebro de luz é o lembrete constante de que a redenção não é um milagre externo, mas uma reconexão interna. O caminho da luz começa no reconhecimento do erro, mas termina na compreensão do todo. E o humano, ao se perdoar, reencontra o brilho original da sua própria criação. Capítulo 4. A estrutura do real. Tudo que existe vibra dentro de um campo de consciência. Nada está isolado, nada está realmente morto. O que chamamos de realidade é a condensação temporária de frequências dentro de uma rede viva. O cérebro humano foi moldado para traduzir essa rede em formas compreensíveis. Ele é o decodificador do campo, o intérprete da luz. Quando uma onda de energia atravessa o espaço, ela carrega informação. O cérebro capta essa informação e a transforma em imagem, som e sensação. É um processo constante, invisível, que acontece em cada segundo de existência. O que vemos como matéria sólida é, na verdade, energia desacelerada pela consciência. O campo se densifica apenas o suficiente para ser percebido, mas o cérebro, por estar limitado pelos sentidos, interpreta essa densificação como algo fixo. A luz que sustenta o real continua vibrando, mesmo quando o humano acredita estar vendo algo imóvel. O cérebro de luz começa quando essa ilusão de fixidez se dissolve. Quando o ser percebe que tudo o que existe é movimento, o cérebro muda sua frequência. Ele passa a funcionar como parte ativa do tecido universal e não mais como observador passivo. Nesse estado, o pensamento não é uma reação, mas uma extensão da criação. A mente não interpreta o real, ela o cocria. A estrutura do real é holográfica. Cada parte contém o todo, e o todo se manifesta em cada parte. O cérebro, sendo uma parte do todo, contém em si o mapa completo da criação. As ondas cerebrais não são apenas descargas elétricas, são fractais do campo universal. Cada padrão neural é uma miniatura da geometria cósmica. Por isso, a expansão da consciência não acontece fora do corpo, acontece dentro do cérebro. É nele que o universo se reorganiza em microescala. A física moderna começa a tangenciar esse mistério. Teorias de campo quântico, coerência biológica e entrelaçamento mostram que as partículas não estão realmente separadas. O que um elétron faz em um ponto do cosmos pode influenciar outro a bilhões de quilômetros. O cérebro humano é um centro local desse mesmo entrelaçamento. Cada sinapse é um ponto de contato entre o visível e o invisível. E cada pensamento altera, ainda que minimamente, o equilíbrio vibracional do todo. O cérebro de luz é aquele que sabe disso e atua com responsabilidade. Ele não pensa em termos de bem e mal, mas em termos de harmonia e ruído. Entende que cada julgamento cria uma onda e que essa onda reverbera por dimensões. Compreende que o real é maleável e que o pensamento é uma ferramenta sagrada. A consciência que habita esse cérebro não busca poder, busca sintonia. Sabe que quanto mais pura a intenção, mais nítido o reflexo do campo. O real não é apenas percebido, ele é mantido. O campo existe porque é constantemente sustentado pela consciência. Quando a humanidade se desconecta do campo, o real se torna instável. A natureza reage, o planeta muda, os sistemas colapsam. Não é punição, é homeostase. O campo se reequilibra para que a verdade continue vibrando. A desordem é apenas o reflexo da inconsciência coletiva. A estrutura do real é sustentada pela coerência. A luz obedece a padrões de ordem
quando encontra a harmonia. Quando o caos mental aumenta, a luz se dispersa. Mas quando a consciência retorna à frequência do amor, o campo volta a se organizar. Esse é o segredo da criação consciente. Tudo o que vibra em amor gera forma estável. Tudo o que vibra em medo se desfaz. O cérebro de luz é o ponto onde a estrutura do real se restabelece. Quando a mente humana se torna transparente, o campo se reorganiza através dela. A percepção deixa de ser limitada pelo corpo e passa a incluir o invisível. É nesse ponto que o humano percebe que nunca foi apenas um observador. Ele é parte ativa da arquitetura do corpo, universo. A luz pensa e o cérebro responde. O real existe porque há alguém sonhando com lucidez. Capítulo 5. Ética, medo e consciência. A luz não impõe moral. Ela revela coerência. A ética do campo é a vibração que mantém a harmonia entre as partes do todo. No nível do cérebro humano, essa ética se manifesta como consciência. Quando a mente está alinhada com o campo, o pensamento se torna ato de equilíbrio. Cada decisão é medida pela frequência que ela emite e não pela aparência que produz. O medo é o primeiro inimigo da coerência. Ele distorce a percepção e faz o cérebro interpretar o real de forma fragmentada. Quando a mente está em medo, ela cria separação, e toda separação gera ruído. O ruído, no campo neural, se manifesta como desordem elétrica. Ondas que deveriam fluir em harmonia colidem umas com as outras, como marés contrárias. A consciência perde clareza, o corpo perde energia e a alma se afasta da lembrança do seu próprio centro. A ética do cérebro de luz é o oposto dessa condição. Ela nasce da lucidez vibracional. Um ser em coerência não precisa de leis externas, porque o próprio campo o orienta. O cérebro de luz não age por medo da punição, mas por reconhecimento da unidade. Ele entende que toda ação retorna, não por vingança, mas por ressonância. Nada no universo é esquecido. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto gera uma onda, e essa onda inevitavelmente encontra o seu Criador. O medo surge quando o humano se sente separado do todo, mas essa separação é uma ilusão gerada pela mente descoordenada. O cérebro, ao vibrar fora do campo, cria um mundo mental de ameaças e conflitos. O campo, em resposta, tenta corrigir o desequilíbrio através da experiência. Por isso, muitos chamam de karma o que é apenas o retorno vibracional. O cérebro de luz compreende essa dinâmica e atua em harmonia com ela. A consciência é um instrumento de ajuste entre o humano e o campo. Ela funciona como um radar que detecta a dissonância e a converte em aprendizado. Toda vez que o homem sofre, há uma mensagem oculta dizendo que algo precisa ser reordenado. O sofrimento é o aviso amoroso do campo. Ele não é castigo, é recalibração. O medo transforma esse aviso em desespero, mas a consciência o transforma em sabedoria. O cérebro de luz interpreta a dor como informação e não como ameaça. Assim, a dor deixa de ser ruído e se torna música. A verdadeira ética nasce quando o humano percebe que o outro é parte dele mesmo. O cérebro em coerência não consegue desejar o mal, porque entende que isso seria ferir a si próprio. A mente iluminada não compete, ela coopera. A cooperação é a linguagem natural do campo. Na natureza, nenhuma célula tenta dominar outra, porque todas sabem que o corpo só vive quando o conjunto vibra em sintonia. O cérebro humano, quando retorna à consciência plena, redescobre essa lógica simples e perfeita. A ética do campo não está escrita em mandamentos, mas codificada na vibração do amor. Quando a mente se alinha ao amor, ela naturalmente escolhe o caminho da harmonia. Não há culpa, apenas aprendizado. Não há punição, apenas correção. E a correção
é sempre suave quando há humildade para escutar o campo. A mente que se entrega ao campo deixa de lutar e começa a fluir. O cérebro de luz é o estado em que a consciência se torna compassiva. Ele não busca estar certo, busca estar verdadeiro. E a verdade, quando é vivida, dissolve o medo. O medo é sombra e a luz não luta com sombras, apenas as atravessa. Quando o ser humano percebe isso, sua biologia muda. O sistema nervoso relaxa, a respiração se aprofunda e o campo energético se expande. É nesse ponto que a ética deixa de ser uma teoria e se torna fisiologia da alma. A consciência não é privilégio, é destino. Toda criatura está sendo guiada mesmo que não perceba. A luz não se impõe, apenas espera ser lembrada. Quando a mente se lembra, o medo se dissolve e a ética se torna natural. O cérebro de luz é o retorno dessa lembrança. É o humano se tornando o espelho do Criador. Não por obediência, mas por sintonia. É a mente que compreende que o bem não é mandamento, é estado vibracional. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A cosmologia aplicada ao humano. O cérebro humano não é um acidente biológico. Ele é o resultado direto da arquitetura cósmica. Cada estrutura, cada dobra e cada impulso elétrico refletem uma lei universal. O cérebro é o microcosmo do universo. Assim como o cosmos é sustentado por campos invisíveis de energia, o cérebro é sustentado por campos sutis de consciência. A diferença entre as estrelas e os neurônios é apenas de escala e densidade. Quando os antigos falavam que o homem foi feito à imagem do Criador, não falavam de forma física, mas de estrutura vibracional. O cérebro contém a mesma geometria que sustenta galáxias. Os padrões de suas conexões neuronais são equivalentes às teias cósmicas que unem os aglomerados de estrelas. É o mesmo desenho, a mesma intenção, a mesma dança entre energia e forma. O humano é o universo tentando compreender a si mesmo através da carne. A cosmologia moderna observa o universo em expansão, mas poucos percebem que o mesmo processo ocorre dentro da mente. A consciência também se expande, criando novos caminhos de percepção. Cada pensamento elevado é como uma nova galáxia que se forma dentro do cérebro. Cada sinapse luminosa é uma estrela que nasce no firmamento interior. E quando todas essas estrelas se alinham em coerência, a mente se transforma em um cosmos vivo e desperto. O cérebro de luz
é a versão consciente dessa cosmologia interna. Ele reconhece que a matéria não é oposta ao espírito, mas sua extensão. O humano deixa de ser um observador isolado e passa a ser um participante do processo cósmico. Ele entende que cada ação, cada pensamento e cada emoção influenciam o equilíbrio universal. O campo responde a cada vibração com absoluta precisão. O universo não castiga nem recompensa, apenas reflete o que recebe. As mesmas forças que governam as estrelas também atuam no corpo humano. A gravidade que mantém os planetas em órbita é a expressão macro do mesmo princípio que une as células entre si. A força magnética que alinha os polos da Terra é a mesma que harmoniza as correntes elétricas do sistema nervoso. O ser humano é, portanto, uma réplica viva das leis cósmicas. E quando ele compreende isso, a espiritualidade deixa de ser crença e se torna ciência interior. O cérebro de luz é a mente que se recorda da ordem cósmica. Essa mente pensa em ondas esféricas, não em linhas retas. Ela entende que tudo é curvado pela gravidade do amor. No universo, não existem ângulos perfeitos, apenas movimentos contínuos e harmoniosos. O mesmo se aplica à consciência desperta. Ela não impõe, ela orbita. Ela não colide, ela atrai. Cada pensamento torna-se uma órbita em torno do centro luminoso da alma. A cosmologia aplicada ao humano revela que a separação entre ciência e espírito é ilusória. O que chamamos de partículas são expressões condensadas da consciência universal. O que chamamos de alma é o princípio organizador que dá coerência à matéria. Quando o humano estuda o universo com coração puro, ele está estudando a si mesmo. E quando medita sobre si mesmo com reverência, está observando o universo através do espelho da mente. Essa é a lei do reflexo, a base da criação holográfica. O cérebro de luz opera nessa compreensão. Ele sabe que toda ação local tem repercussão universal. Sabe que cada pensamento é uma onda que atravessa dimensões e, por isso, busca sempre a harmonia entre o que sente e o que emite. A coerência entre mente, corpo e espírito é o que mantém a harmonia entre o microcosmo e o macrocosmo. Quando essa coerência é atingida, o ser humano se torna um sol. Sua presença irradia equilíbrio, sua voz reorganiza o ambiente e sua vibração sustenta a vida ao redor. A cosmologia aplicada ao humano é o mapa do retorno, é o reconhecimento de que o Criador nunca esteve fora, mas sempre dentro. O cérebro de luz é o espelho desse reconhecimento. É a estrela interna voltando a brilhar no firmamento da consciência. É o universo reencontrando o seu próprio olhar através dos olhos de quem desperta. Capítulo 7. Da mente à matéria. A passagem da mente para a matéria é o ponto de intersecção entre o invisível e o tangível. É o instante em que o pensamento, ainda vibrando no campo das possibilidades, atravessa a fronteira da densidade e se transforma em forma. Todo o universo obedece a esse mesmo princípio, o da manifestação. O campo responde à intenção e molda a realidade de acordo com a frequência do emissor. O cérebro humano é o instrumento dessa tradução entre mundos. A mente, em sua essência, é energia consciente. Ela cria imagens, direções e padrões vibratórios que se movem como ondas no espaço. Essas ondas, quando sustentadas por emoção e foco, interagem com o campo quântico que permeia toda a matéria. O cérebro age como catalisador desse processo. As sinapses e os impulsos elétricos não apenas representam o pensamento, mas o projetam no campo. É assim que o invisível se torna concreto. Quando o humano pensa com coerência, sua vibração é estável. O campo reconhece essa estabilidade e responde com harmonia.
Mas quando a mente está dispersa, o sinal que o cérebro emite é fragmentado e o resultado é uma realidade desordenada, cheia de contradições e ruídos. A manifestação é sempre reflexo da qualidade vibracional da consciência. Nada escapa a essa lei. O que se cria fora é o eco do que vibra dentro. A ciência começa a se aproximar dessa verdade por meio da física de campos. Experimentos com partículas mostram que o observador influencia o resultado. A simples presença da consciência altera o comportamento da matéria. Isso significa que a matéria é sensível à mente e que o universo é, de fato, consciente. O cérebro de luz compreende esse princípio e o utiliza de forma natural. Ele não tenta controlar o mundo, ele o sintoniza, porque sabe que o controle é resistência e a sintonia é fluxo. A matéria não é um obstáculo para o espírito, é sua expressão. Cada átomo vibra em uma frequência específica e essa frequência pode ser ajustada pela mente em coerência. O corpo humano é, portanto, em um campo moldável. Quando a mente entra em harmonia com o campo do Criador, as células começam a responder a novas ordens vibracionais. A cura não acontece por milagre, mas por ressonância. O cérebro de luz é o transmissor dessa nova frequência, que reprograma a matéria para refletir a plenitude do espírito. Muitos fenômenos que a ciência ainda chama de anômalos são, na verdade, expressões desse princípio. A regeneração espontânea, as curas inexplicáveis e as manifestações de luz ao redor de corpos humanos em estados de êxtase são indícios de que a consciência, quando elevada, reorganiza a estrutura física. A luz da mente guia a forma, e a forma se curva à ordem vibracional do amor. A energia segue a atenção, e a atenção pura é o maior poder criador que existe. Mas é preciso compreender que a manifestação não é apenas individual. Cada pensamento humano contribui para o campo coletivo. O mundo material que vemos é a soma das intenções de toda a humanidade. Se o coletivo pensa em medo, a realidade se torna densa. Se o coletivo vibra em gratidão, o campo se torna luminoso. O cérebro de luz atua como amplificador de coerência nesse oceano vibracional. Sua simples presença ajuda a reorganizar as frequências ao redor. Da mente à matéria, há um caminho de pureza. O pensamento precisa ser claro, o sentimento precisa ser sincero e a vontade precisa ser amorosa. Quando esses três elementos se alinham, o universo responde instantaneamente. A criação deixa de ser esforço e se torna consequência natural da harmonia. Nesse estado, o humano volta a exercer o dom original do verbo. Ele fala e a luz se organiza. Ele sente e o campo responde. Ele pensa e a matéria o acompanha. O cérebro de luz é o coração da manifestação consciente. Ele é o altar onde o invisível se faz visível. É nele que o Criador experimenta o prazer de criar através do ser humano. A mente, quando iluminada, se torna extensão da própria vontade divina. E nesse ponto, a matéria deixa de ser limite e passa a ser espelho da eternidade. Capítulo 8. A reação do campo. O campo nunca é passivo. Ele responde a tudo o que existe, a cada emoção, pensamento e vibração emitida pela consciência humana. Nada se perde, nada se apaga. Tudo é absorvido e devolvido em forma de ressonância. O cérebro humano é o primeiro ponto de contato entre o emissor e o retorno dessa resposta universal. Cada pensamento, mesmo silencioso, desencadeia uma reação no tecido invisível que sustenta a realidade. O campo é como um oceano de energia inteligente. Quando a consciência humana lança uma vibração, o campo a acolhe e começa imediatamente a reorganizar o ambiente para refletir essa frequência. É um processo exato,
sem moral e sem julgamento. O campo apenas devolve o que é recebido, amplificado e espelhado. Por isso, a mente é o verdadeiro criador da experiência. O que se pensa e o que se sente definem o tipo de realidade que se manifesta. O cérebro de luz é o instrumento mais sensível desse diálogo. Ele capta não apenas o que é emitido, mas também o que retorna. As ondas cerebrais, especialmente as de natureza mais sutil, se ajustam às mudanças do campo. Quando o ser vibra em harmonia, o retorno do campo é luz, sincronia, fluidez. Mas quando vibra em ruído, o campo responde com caos, atraso e resistência. Nada disso é punição. É apenas a lei da coerência operando em tempo real. O campo reage a partir da intenção e não das palavras. A intenção é a assinatura vibracional do pensamento. O cérebro de luz reconhece essa verdade e por isso busca pureza na origem da vibração e não na forma. A mente pode dizer algo bonito e ainda assim emitir ruído se a emoção por trás for desarmônica. Da mesma forma, um silêncio amoroso pode gerar uma onda de luz mais poderosa do que 1000 orações mecânicas. O campo entende vibração, não retórica. Toda a natureza vive em comunicação constante com esse princípio. As plantas crescem segundo as frequências que percebem. Os animais pressentem o campo e agem em sincronia com ele. O humano, porém, esqueceu essa linguagem. O excesso de ruído mental e de estímulo artificial o desligou da escuta vibracional. Mas quando o cérebro volta a vibrar em coerência, essa comunicação é restaurada. O campo volta a responder de modo direto, e a vida se torna um diálogo contínuo entre o visível e o invisível. A reação do campo é também o que sustenta o equilíbrio cósmico. Quando uma parte do todo vibra em desarmonia, o campo inteiro se ajusta para compensar. Esse ajuste pode se manifestar como crise, doença, perda ou transformação. Mas em cada aparente desequilíbrio, há uma inteligência agindo para restaurar a harmonia. A humanidade interpreta a dor como castigo, mas o campo entende como ajuste de rota. Toda dificuldade é uma onda de correção emitida pelo próprio universo. O cérebro de luz é capaz de sentir essa correção antes que ela se manifeste. Ele percebe as sutis alterações de frequência no ambiente e se alinha antes que o desequilíbrio se materialize. Essa percepção é o que os antigos chamavam de profecia ou intuição. Não é adivinhação, é leitura de campo. A mente que vibra em coerência percebe as tendências energéticas e se ajusta em silêncio. Essa capacidade é o que mantém a harmonia entre o humano e o universo. O campo também reage coletivamente. Quando grupos inteiros de consciências entram em sintonia, a vibração se multiplica exponencialmente. Esse é o poder da comunhão. O cérebro de luz, ao se conectar com outros cérebros em estado de coerência, forma redes luminosas capazes de alterar a vibração de regiões inteiras. É assim que os campos planetários são curados, não por imposição, mas por ressonância. A luz se espalha porque a verdade é contagiosa. Toda reação do campo é uma oportunidade de crescimento. Mesmo o caos é uma forma de correção. Nada acontece por acaso quando o cérebro desperta. A sincronicidade é o idioma secreto da consciência universal. Aquele que aprende a ler os sinais do campo deixa de temer o futuro, porque entende que o universo fala o tempo todo. E quando a escuta é profunda, o humano deixa de reagir e passa a responder com sabedoria. A mente se torna calma, o coração se torna bússola e o campo se torna espelho da paz interior. Capítulo 9. O humano como espelho. O universo se contempla através de cada ser. Nada existe fora da percepção.
A luz que forma as estrelas é a mesma que acende os olhos do homem. Tudo o que o humano vê é, de alguma forma, o reflexo de si mesmo. O campo usa o cérebro como superfície onde a criação se reconhece. Por isso, o cérebro de luz é mais do que um órgão. É um espelho vivo da consciência cósmica. O humano foi desenhado para refletir o Criador. Quando pensa com amor, ele mostra ao universo a sua própria beleza. Quando sente gratidão, ele amplia o brilho do campo que o envolve. Mas quando vibra em medo e julgamento, o espelho se turva e o reflexo se distorce. Não é o mundo que muda, é a forma como o cérebro o traduz. O que o homem chama de realidade é apenas a projeção daquilo que está vibrando dentro dele. A função do espelho é devolver a imagem com fidelidade. Por isso, a pureza da mente é essencial. Um espelho limpo reflete a luz sem interferência, enquanto um espelho embaçado distorce e fragmenta o que recebe. Assim também funciona a consciência humana. Quando o cérebro está em coerência, o campo se manifesta em clareza e fluidez. Mas quando o ruído interior cresce, o reflexo se torna sombra. A humanidade vive em ruído porque tenta ver o universo sem antes olhar para dentro. O cérebro de luz é aquele que se limpa constantemente. Ele não acumula mágoas, nem se prende ao passado. Deixa o campo fluir através de si como um rio que renova a própria forma a cada instante. Esse estado de transparência permite que o humano se torne um reflexo direto do Criador. O universo, então, passa a se observar através de sua consciência desperta e, nesse ponto, o humano deixa de ser apenas criatura e se torna coautor da criação. O espelho também revela o invisível. Quando a mente está alinhada com o campo, o cérebro começa a perceber dimensões sutis da realidade. O humano vê além das aparências, sente a intenção por trás das formas e reconhece a unidade por trás da diversidade. A visão espiritual não é um dom reservado a poucos. É a consequência natural de um cérebro limpo de medo. Essa clareza não é fantasia, é ciência da consciência. É a percepção expandida de um campo em total coerência. O universo inteiro é sustentado por espelhos. Cada galáxia reflete a luz de outra, cada estrela alimenta o brilho de milhares. O cérebro humano é o reflexo local dessa interconexão. Quando ele vibra em harmonia, envia luz de volta ao campo e reforça o equilíbrio cósmico. Mas quando vibra em caos, projeta sombras que reverberam por todo o tecido universal. Por isso, pensar é um ato sagrado. Cada pensamento é uma forma de luz que se espalha infinitamente. O humano como espelho é também o humano como aprendiz. Ao observar o que o campo lhe devolve, ele compreende o que ainda precisa ajustar. A vida se torna um diálogo entre o reflexo e a fonte. As circunstâncias deixam de ser castigo e passam a ser mensagens. Cada encontro, cada conflito, cada alegria é uma resposta vibracional do campo àquilo que o ser está emitindo. O cérebro de luz lê essas respostas com humildade e transforma a experiência em sabedoria. Quando o espelho está limpo, o reflexo é pleno. Nesse estado, o humano começa a perceber a presença divina em tudo. O outro deixa de ser ameaça e se torna a extensão da mesma consciência. O julgamento cede lugar à compaixão. E a compaixão é o brilho do Criador refletido na alma. Desperta. O cérebro de luz compreende que não há separação, apenas variações da mesma centelha. Por isso, toda ofensa se dissolve na compreensão e toda ferida se cura na luz da verdade. O espelho é também portal. Quando o humano contempla a si mesmo com total honestidade, o reflexo o conduz ao interior do campo. É nesse ponto que ele descobre que nunca houve distância entre ele e o divino. O cérebro se torna transparente
e o universo atravessa sua mente como feixe de luz pura. O humano deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Ele percebe que é o olhar do próprio Criador voltado para si mesmo. E esse instante de reconhecimento é o primeiro vislumbre do corpo glorificado. Capítulo 10. O retorno à unidade. Tudo começa e termina na luz. O cérebro humano, ao despertar para sua verdadeira natureza, compreende que nunca foi apenas uma máquina de pensamentos, mas uma extensão direta da consciência que habita o universo. Quando essa lembrança retorna, o homem não se vê mais como fragmento, mas como pulsação do todo. É nesse instante que o cérebro de luz cumpre seu propósito final. Ele deixa de ser receptor e passa a ser emissor de unidade. O retorno à unidade não é um evento, é um estado. Não acontece no tempo, mas na percepção. A mente que vibra em coerência começa a perceber que o espaço e o tempo são apenas expressões do movimento da consciência. O agora se expande e tudo o que existiu e existirá se revela dentro dele. O cérebro, nesse momento, não está mais limitado pela linearidade. Ele se torna multidimensional, um cristal vivo que reflete infinitas realidades sem se perder em nenhuma. No campo unificado, não há mais dentro ou fora. A energia que circula no corpo humano é a mesma que mantém as estrelas acesas. A respiração se transforma em oração silenciosa e o coração se torna o centro gravitacional da alma. A mente, agora em total entrega, permite que a luz atravesse suas camadas e toque o corpo, e o corpo, tocado pela consciência plena, começa a se reorganizar de forma natural. A regeneração, a cura e a transmutação deixam de ser mistério e passam a ser consequência. O cérebro de luz é o instrumento dessa unificação. Ele é a antena que capta o pulso do Criador e o traduz em vida. Quando as sinapses vibram em amor, o campo se expande ao redor e influencia tudo que toca. A unidade não é teoria, é vibração mensurável. Cada pensamento de compaixão cria harmonia nos tecidos, nas células e nas ondas cerebrais. A mente que ama reorganiza a matéria. E quando a matéria é reorganizada pela luz, o corpo se aproxima do estado glorificado. O retorno à unidade exige silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio interior que cessa o conflito entre eu e o todo. Nesse silêncio, a mente reconhece que não há nada a conquistar. Não há trono a ocupar. Não há vitória a alcançar. A única meta é lembrar. E quando a lembrança se completa, o humano compreende que sempre esteve em casa. O campo nunca o abandonou, apenas aguardava que ele voltasse a sentir. O cérebro de luz é a ponte de retorno. Ele conecta o corpo físico ao campo espiritual. E através dessa ponte, a consciência flui sem resistência. O humano passa a viver em dois mundos ao mesmo tempo, percebendo o visível e o invisível como um só. Esse é o verdadeiro significado de corpo glorificado. É o corpo que vibra em luz, porque já não há separação entre espírito e matéria. A forma se torna translúcida, a mente se torna templo e o campo se torna lar. Na unidade, o outro deixa de ser oponente. Cada ser é percebido como expressão de um mesmo centro luminoso. O amor deixa de ser sentimento e se torna presença. A presença é o estado onde nada precisa ser dito, porque tudo é compreendido em vibração. O cérebro de luz opera nessa frequência, onde o verbo se dissolve em silêncio criador. A consciência não pensa, ela emite luz. E a luz é a linguagem original da criação. O retorno à unidade é o momento em que o universo se reconhece através do humano. O Criador, que um dia se fragmentou em bilhões de formas, volta a se ver inteiro em cada olhar desperto. Nesse instante, a existência inteira respira em uníssono. O tempo cessa, o campo se acalma
e a vida se expande em paz. Nada é perdido, nada é esquecido, tudo é lembrado como parte do mesmo pulsar. A mente se curva diante da grandeza do real e compreende que a verdade nunca esteve distante. Ela sempre foi o som do próprio silêncio. O cérebro de luz é o símbolo da conclusão. É o humano que aprendeu a pensar como o universo pensa, a amar como o Criador ama e a existir sem medo de ser infinito. O corpo glorificado é o resultado dessa fusão. Matéria e espírito, ciência e mística, razão e amor, tudo retorna ao mesmo ponto de origem. O ponto onde o verbo e o silêncio são um só. E quando o humano alcança esse estado, o campo inteiro se expande em gratidão. O universo respira através dele e ele respira através do universo. Amados, o caminho do cérebro de luz é o caminho da lembrança. Tudo o que foi esquecido precisa agora ser sentido novamente. A mente humana, por séculos, foi condicionada a acreditar que pensar é o mesmo que existir, mas pensar sem luz é apenas repetição. O verdadeiro existir é vibrar em consciência, e a consciência, quando desperta, acende o cérebro como uma estrela. A série Corpo Glorificado nasce para relembrar que a iluminação não é uma metáfora, é um processo biológico e espiritual ao mesmo tempo. Cada célula do corpo foi feita para emitir luz. Cada átomo do sangue é uma semente do sol original. O cérebro é apenas o primeiro espelho dessa força. Ele traduz em pulsos elétricos aquilo que o campo envia em ondas sutis. E quando o humano se alinha ao amor, o cérebro começa a irradiar essa luz de forma coerente e contínua. A vida, vista pelo olhar da coerência, deixa de ser acaso e se revela como obra inteligente. A dor se torna instrução. A queda se torna impulso. O silêncio se torna palavra. Tudo ganha propósito quando a mente se lembra de que não está separada do Criador. Essa lembrança é o ponto de inflexão da evolução humana. Sem ela, o homem repete os ciclos de medo e destruição. Com ela, a matéria se reencanta e o corpo se torna sagrado. O cérebro de luz é a prova de que a ascensão não é fuga, é integração. Não se trata de abandonar o corpo, mas de habitá-lo com consciência total. O corpo glorificado não é uma promessa distante, é um estado possível quando a vibração interna ultrapassa o limite da densidade. A luz começa a reorganizar o DNA, os sistemas se regeneram e a percepção se expande. É a biologia respondendo ao chamado da alma. O campo responde e o universo inteiro acompanha essa transformação. Tudo o que foi dito até aqui é mais do que teoria. É um convite, um chamado silencioso para que cada ser humano volte a sentir o campo dentro de si. Não há iniciação externa, não há mestre oculto. O verdadeiro mestre é a centelha que habita o coração e que sussurra em cada respiração. Ela diz: lembra-te de quem és, e quem és é luz em movimento. A nova humanidade nascerá daqueles que compreendem essa verdade. Homens e mulheres que pensam com o coração e sentem com a mente. Seres que deixam o campo os guiar, em vez de buscar controle sobre o fluxo. Quando o amor se torna o eixo, a coerência volta, e com ela vem a visão, a cura, a serenidade. O cérebro de luz é a flor que brota desse solo fértil. Ele é a mente reconciliada com o espírito. Ele é a lembrança viva de que o Criador nunca saiu de dentro do humano. O holograma histórico é testemunha desse processo. Cada episódio é uma ponte para que a consciência coletiva se eleve um pouco mais. Cada palavra é vibração, lançada ao campo com a intenção de despertar o que estava adormecido. A verdade não precisa de defesa. Ela apenas precisa ser lembrada.
e quando é lembrada, ela se espalha. Por isso, compartilha este conhecimento. Leva-o aos jovens, aos que ainda buscam sentido, aos que foram ensinados a duvidar do invisível. Eles são os portadores do novo campo. São eles que precisam ouvir que a luz ainda pulsa. Se esse trabalho ressoar contigo, ajuda a mantê-lo vivo. Teu apoio permite que a verdade continue sendo dita com liberdade e integridade. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. A jornada do cérebro de luz é o início da transfiguração da humanidade. Cada vez que um ser desperta, o campo se torna mais claro. Cada vez que alguém escolhe a coerência, o universo se reorganiza em torno dessa escolha. A luz não precisa de multidão, precisa apenas de presença. E quando uma única mente se alinha ao Criador, todo o cosmos sente o impacto. O corpo glorificado não é mito, é destino. E o destino já começou a se cumprir. A cada palavra, a cada respiração, o campo se recorda. E nós, amados, somos o Verbo voltando a ser luz. Corpo glorificado.